Amados irmãos, Jesus é o Senhor, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem 31, desde que nós começamos, no capítulo 1, versículo 1. E o título dessa mensagem é A Doutrina dos Nicolaítas, a Igreja em Pérgamo, parte 7. Então, é a sétima mensagem da Igreja em Pérgamo. E está baseada em Apocalipse, capítulo 2, versículo 15, mas eu gostaria de ler também o 14 com vocês, para que vocês se recordem da mensagem passada. Eu espero que vocês não se esqueçam das mensagens anteriores, porque elas estão relacionadas, obviamente. Então, ao ouvir uma mensagem como a de hoje, você deve se lembrar da passada, para que haja um entendimento correto da palavra do Senhor. E que o Senhor nos ilumine, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale no meu coração, no seu coração, porque esses assuntos são muito preciosos e são muito sérios. Eu gostaria que os irmãos percebessem, ora ao Senhor para que percebam que nós estamos aqui falando da igreja, o que está no coração do Senhor, a qual ele morreu por ela, a qual ele está edificando ela, a qual ele está intercedendo por ela, a qual ele está preparando como a sua noiva, que ele ama de todo o seu coração e que ele derramou todo o seu ser para casar-se um dia com ele e tornar-se esse casal universal, entre aspas, uma só carne por toda a eternidade, né? Então, é importante que os irmãos entendam com a seriedade dessas mensagens, né? Aqui, nós temos começado lá no capítulo 2, versículo 1 das 7 igrejas, é o Senhor falando para a sua igreja. Então, isso é tão sério, irmãos. Isso não envolve só eu e você, não está aqui falando só da minha pessoa, da sua pessoa, como crentes individuais. Começa falando de nós, claro, tudo começa conosco, individualmente, mas prossegue para toda a igreja do Senhor. E realmente é lamentável, não é? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, e tão poucos irmãos se interessem pela palavra do Senhor. Eu fico triste ao ouvir isso, porque só na eternidade as pessoas vão entender o que elas estão perdendo, né? Ah, as oportunidades que Deus dá imensas, e nós jogamos fora na cara do Senhor todas elas, todos os dias. O Senhor nos dá tantas riquezas, tantas oportunidades, e nós jogamos fora e pisamos nas pedras como os porcos pisam nas pedras, né? É triste isso. Mas o Senhor conhece os seus, e o Senhor orar do momento certo, usar tudo que Ele tem, toda a sua palavra para a glória dele, porque é tudo para a glória dele. Tá bom, irmãos? Bom, vamos desfrutar aqui. Você se recorda que a mensagem passada nós falamos sobre a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, né? Como isso é sério, né, irmãos? Irmãos se recordam, a doutrina de Balaão, vamos ler, Apocalipse 2,14. Fala assim: tenho, todavia, aqui quem está falando é o Senhor, não se esqueça. Tenho, todavia, o Senhor tem, todavia, contra ti algumas coisas. Essas algumas coisas, está no plural, algumas coisas. Essas algumas coisas são justamente a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. O Senhor colocou essas duas doutrinas juntas porque elas estão totalmente ligadas. E é importante que os irmãos entendam. Hoje vamos falar um pouco, terminar um pouco da doutrina de Balaão e vamos entrar na doutrina dos nicolaítas. E no final, eu vou tentar, se o Senhor tiver misericórdia de mim, porque eu sou totalmente inadequado, sou totalmente incapaz, mas se o Senhor tiver misericórdia de mim, vou tentar mostrar para vocês como a palavra de Deus une as duas coisas, porque o Senhor aqui uniu as duas coisas, como elas estão totalmente ligadas. Então, amado irmão e amada irmã, se nós cairmos na doutrina de Balaão, nós certamente cairemos na doutrina dos nicolaítas. E se nós já estamos caídos na doutrina dos nicolaítas, é porque nós começamos na doutrina de Balaão. Então, entendam isso, irmãos. Essas duas coisas ferem o coração do Senhor e frustram o propósito eterno de Deus contra a sua igreja. Isso é muito sério, tá? Então, vamos lá. Versículo 14 fala: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Expliquei para vocês, a igreja em Pérgamo começou a sustentar
a verdade, a verdade não, quer dizer, o ensinamento, não a verdade, né? É uma mentira, na verdade, mas o ensinamento da doutrina de Balaão, como se fosse uma verdade, né? Aquela história, uma mentira, dita 1000 vezes, acaba tornando-se uma falsa verdade, né? Para a igreja, por que eu digo é, falsa verdade? Porque a igreja sustentou isso, como se fosse uma verdade, como se a doutrina de Balaão fosse uma verdade na igreja. Isso é um absurdo, irmãos. Né? Nós falamos na semana passada que a igreja do Senhor, 1 Timóteo, ela sustenta a verdade que é a palavra de Deus pura, sem fermento. Mas, quando houve o casamento da igreja com o mundo, a partir do ano 313 depois de Cristo, quando Constantino baixou o decreto e uniu a igreja ao mundo, começou então a igreja a sustentar essa falsa verdade que deveria haver na igreja a doutrina de Balaão. E começou a sustentar o ensinamento também dos nicolaítas. Agora vamos voltar um pouco à doutrina de Balaão, o qual ensinava, o que era a doutrina de Balaão? O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem. A doutrina de Balaão diz respeito ao comer. Então, não se esqueçam, amados irmãos, quão sério é para nós, os filhos de Deus, aquilo que nós comemos. Não estou me referindo, é óbvio, a comer físico. Eu estou me referindo ao comer espiritual. O que nós comemos espiritualmente falando no nosso dia a dia, irmãos, isso diz se nós estamos na doutrina de Balaão ou não. Então vamos lá. Comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Então, entenda, irmãos. Claro, Balaão, quando lá no Velho Testamento nós terminando a mensagem passada, o que nós mostramos para os irmãos no final da mensagem passada? Para vocês se recordarem. Balaão tentou, como um profeta gentil, como feiticeiro, ele tentou inúmeras vezes amaldiçoar o povo de Israel, ir contra o povo de Israel. Ele tentou jogar encantamento contra o povo de Israel, ele tentou destruir o povo de Israel, usado pelo inimigo. Mas quando ele tentava amaldiçoar, se transformava em bênção. Mas depois de tentar, por 3 vezes, amaldiçoar o povo de Israel, e Deus transformou em bênção, não é? Por fim, aí ele pegou, falou uma profecia, a profecia de Balaão. Então, ele abençoou 3 vezes, a intenção era amaldiçoar, mas Deus transformou pela boca dele maldição em bênção, 3 vezes, vê as bênçãos maravilhosas a favor de Israel. E, por fim, ele falou a profecia de Balaão, que é espetacularmente tremenda. É que nós não temos tempo, nesse momento aqui, para falar da profecia de Balaão. Mas, penso que nesse estudo de Apocalipse, nós vamos abordar lá na frente a profecia de Balaão, se o Senhor nos permitir. E a profecia de Balaão diz respeito à primeira vinda de Cristo, à segunda vinda de Cristo. Irmãos, e tudo que acontece nesse meio do caminho é algo tremendo. Tudo isso Deus usou a boca de um feiticeiro, a boca de um falso profeta, na minha concepção, né? Na minha. Alguns creem que Balaão era um profeta de Deus, né? Eu não creio que seja. Eu creio que ele foi usado por Deus, mas não era um profeta de Deus, era um profeta, mas não de Deus. Isso no meu conceito, tá bom? É claro que alguns irmãos podem ter opinião diferente e isso não importa, né? Se ele era profeta de Deus ou não, tá bom? De qualquer maneira, lembre-se que o próprio povo de Israel, no final, matou Balaão, tá? Porque Balaão, realmente, ele era um feiticeiro. Mas o ponto que eu queria chegar com os irmãos quando ele percebeu, Balaão, que tentando amaldiçoar o povo de Israel, ele não conseguia, virava bênção, ele mudou a tática. Ele não queria perder os benefícios, o salário que Balaque, né? Balaque, que era o rei de Moabe, tinha dado tanto prestígio para ele, oferecido glórias, dinheiro, tal, ouro, prata, para que ele amaldiçoasse o povo. Ele era ganancioso, ele não queria perder essa remuneração, esse salário do pecado, né? Essa remuneração. Então, até que, tanto é que, acho que 1 Pedro, né? Se não me engano, 2 Pedro, nós citamos
Ah, eu espero que você se recorde desse princípio muito impressionante, né, que nós falamos semana passada, desse processo gradual do erro de Balaão, que começou com um erro, virou um caminho e transformou-se numa doutrina. Tudo começa assim, irmãos. Começa num erro. Se não houver um arrependimento, vira um caminho. E se não houver arrependimento, vira um ensinamento desse erro, desse caminho. Então, irmãos, tudo começa pequenininho, os desvios são pequenos, começa num errinho, não dá atenção para esse erro, e aí insiste, luta contra o Senhor, como Balaão insistiu em lutar contra o Senhor, aí o Senhor então permite, o Senhor permite, porque o Senhor tem um propósito eterno, ele permite que esse erro vire um caminho, não que o Senhor se agache, permitiu, porque o Senhor queria mostrar, abençoar o povo de Israel, e aí virou o caminho, e do caminho, se não há um arrependimento, virá algo gravíssimo, que é uma doutrina, um ensinamento. E aí nós falamos na mensagem passada, né? Quando Pedro fala a questão de Balaão, eu queria mostrar para vocês, né? De novo, ele fala versículo 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, fala: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O que é o prêmio da injustiça? É o salário, o que ele receber, o prêmio da injustiça, ele receber isso. Prêmio é o que você recebe, né? Por essa injustiça. Ele amou isso, tá bom? E se desviou por causa de que ele amou. Então, o desvio de Balaão foi porque no seu coração é a fonte do nosso ser, de onde sai o amor, de onde nós amamos. No seu coração, Balaão amou mais o prêmio da injustiça do que a Deus. Né? Ele, de certa forma, parecia que ele temia a Deus, né? Por isso que alguns falam que Balaão era um profeta de Deus. E talvez, igual eu falei, não vou entrar nesse meta, essa discussão, né? Mas o fato é que, mesmo temendo a Deus, aparentemente temendo a Deus, Balaão, ele amou, o coração dele estava amando outras coisas. Por isso, irmão, nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração, que o nosso coração ama. E lá em Judas, é tão difícil para mim explicar tudo isso para vocês, irmão, por isso que eu preciso da misericórdia do Senhor. Mas eu gostaria que vocês orassem por mim, né, e prestassem bem atenção. Aí em Judas capítulo 1, versículo 11, que é o único capítulo, fala assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Então, ganância. Por que que Pedro fala que ele amou o prêmio e Judas fala que ele tinha ganância? Porque toda a questão de Balaão é que ele queria dinheiro, ele amou o salário. Ele foi assalariado por Balaque, rei de Moabe, para levar os filhos de Israel à queda, tá? Então ele acabou deixando de ouvir a Deus. Deus havia falado com ele, com Balaão, mas ele deixou de ouvir a Deus, de obedecer a Deus e se moveu por causa do amor às coisas materiais. Então, aí o que que ele fez? Vamos voltar. Eu preciso que vocês entendam muito bem isso, para que vocês entendam a relação entre doutrina de Balaão e doutrina de Nicolaítas. Então, Balaão, ele tentou amaldiçoar, não deu certo, virou bênção. Aí ele mudou a estratégia, porque ele amava o dinheiro, ele mudou a estratégia. Ele falou assim: vou ensinar Balaque a fazer o povo de Israel cair. Aí ele ensinou: olha, Balaque, faz o seguinte: fala para as mulheres mais formosas que você tem, das Moabitas, se acamparem próximo do acampamento do povo de Israel e oferecerem a eles a comida sacrificada aos ídolos. E aí eles vão ser atraídos pelas mulheres e pela comida, vão comer a comida, vão se relacionar com as mulheres e vão acabar adorando os ídolos de vocês, Balaque. E isso vai levá-los à queda, porque o Deus deles, Balaque, não tolera que eles idolatrem qualquer Deus a não ser o único verdadeiro Deus.
Essa é a maneira do Deus deles sair do lado deles. E eles, então, perderem a sua força. Porque a força do povo de Israel não está no povo de Israel, está no Deus qual eles servem. Mas se eles desviarem seu coração para os outros deuses, o Deus dele vai ficar com ciúme. Então, vai retirar-se do meio deles e eles vão cair à queda. E assim, Balaão falando assim, é verdade. De certa forma, era verdade. E então, foi o que aconteceu. Balaque fez isso, e aí o povo, muitos dos homens do povo de Israel, tem lá em Números 25, se eu não estou equivocado aqui, falando de cabeça, que eu não tenho tempo de voltar com os irmãos, mas no 25, eles então comeram as comidas que as mulheres ofereceram, se uniram às mulheres, adoraram os seus deuses, e houve uma praga terrível dentro do povo de Israel, e milhares morreram. Então, irmãos, o ponto é que foi justamente isso que Satanás fez, isso foi aconteceu lá na época do Velho Testamento, mas foi justa essa tática do inimigo, ele não muda. Foi justamente, tudo isso foi provocado, na verdade, por Satanás. E essa tática é a mesma que foi utilizada na igreja. Na época da igreja de Esmirna, foi assim nós terminamos a mensagem passada, estou recapitulando. Na época da igreja de Esmirna, Satanás tentou amaldiçoar o povo, a igreja, perseguindo, levantando 10 grandes perseguições contra a igreja do Senhor. E por mais Satanás tentava amaldiçoar, mais Satanás tentava perseguir a igreja, mais cristãos se convertiam. Ou seja, toda a maldição que Satanás tentava levantar contra a igreja na época da igreja Esmirna, na perseguição do Império Romano, Deus transformava toda essa maldição em bênção e abençoava a igreja que crescia cada vez mais. E cada vez mais irmãos se consagravam, era a igreja que amava o Senhor, mais irmãos viravam mártires por amor ao Senhor. E justamente o que o Senhor também fez lá em Balaão. Quando Balaão tentou amaldiçoar, o Senhor transformava em bênção. Quando Satanás tentou perseguir a igreja na época de Esmirna, o Senhor transformou em bênção. E aí Satanás percebendo que não adiantava, ele mudou a tática. Da mesma maneira, Satanás percebendo que a tática de usar Balaão para amaldiçoar não dava certo, porque virava bênção, vamos mudar a tática. Vamos fazê-los agora, vamos provocar um casamento, então. Vamos parar de perseguir. Vamos dar as mãos, vamos dar as boas-vindas, vamos falar assim, igreja, venha ser um com o mundo, nós vamos parar de perseguir vocês, vamos comer as coisas do mundo, vamos comer as coisas do mundo e se una ao mundo. Quando vocês comerem as coisas que o mundo oferece, vocês vão acabar tornando-se um com o mundo, a igreja vai acabar tornando-se unindo ao mundo, e pronto, idolatrou outros deuses, que é Satanás e o mundo. E assim perde o poder e a igreja, então, ela vai sendo totalmente destruída. Foi justamente isso que aconteceu na igreja em Pérgamo. Foi justamente o que aconteceu também com o povo de Israel. Mudou a tática. Balaque, então, mudou a tática. Vou parar de amaldiçoar. Vou fazer esse povo, vou dar boas-vindas, vou oferecer comida. Em vez de oferecer maldição, vou oferecer comida. Vou oferecer comida, vou oferecer a minha comida dos meus ídolos, dos meus deuses, vou oferecer as minhas mulheres, vai ter um casamento, vai ter uma união com as mulheres moabitas. Ao ter essa união, puf, entra a queda, entra a praga, entra a maldição. E assim aconteceu, amados irmãos. Dessa mesma maneira, exatamente assim aconteceu. Então, surgiu então na igreja em Pérgamo, houve esse relacionamento, tá? E aí, o que é a doutrina de Balaão hoje na igreja? É o princípio que, na igreja, toda vez que se oferece algo para nós comermos do mundo, nós acabamos comendo as coisas do mundo, acabamos nos unindo ao mundo e abandonamos o Senhor por causa de outro marido, cometemos fornicação, adultério espiritual. Não é? É com outros deuses, com o mundo. Mas também tem outro princípio de Balaão que vocês não se esqueçam, que Balaão fez tudo isso porque ele tinha ganância por dinheiro, ele amava o prêmio da injustiça, que é receber dinheiro, tá? Ele queria receber dinheiro. E é o princípio hoje, Balaão aplicado à igreja, é que muitos hoje na igreja servem ao Senhor por causa de dinheiro também. Toda vez que na igreja alguém servir ao Senhor por causa de ambição financeira,
por causa de salário, por causa de algo que ele recebe, ele está caindo na doutrina de Balaão. Porque acaba amando o prêmio da injustiça, acaba fazendo por ganância. Então, amados irmãos, nós não devemos, na igreja, buscar nada para nós. E não é só uma questão financeira também. Aqui eu estou falando inicialmente da questão de salário financeiro, mas também por qualquer outra coisa. Se nós estamos na igreja porque nós queremos receber qualquer prêmio que venha dos homens, glória dos homens, reconhecimento pelos homens, isso tudo é o prêmio da ganância. É o mesmo princípio de Balaão. Falar, eu não estou recebendo salário, mas eu estou aqui por causa da glória dos homens, eu estou aqui para reconhecimento dos homens. Irmãos, na igreja não há espaço para nós buscarmos reconhecimento da glória dos homens ou obtenção de algo que venha dos irmãos. Por isso, irmãos, às vezes a gente serve ao Senhor, serve aos irmãos, e aí só recebemos em troca, muitas vezes, pancada dos irmãos, recebemos em troca ofensa dos irmãos, recebemos em troca oposição dos irmãos. Se nós estamos servindo verdadeiramente ao Senhor, amados irmãos, e recebemos em troca todas essas coisas negativas por parte dos irmãos, ofensa e tal, glória a Deus. Tá? Devemos continuar servindo ao Senhor, porque nós não estamos servindo ao Senhor para receber reconhecimento ou nada que os irmãos possam nos dar, ou glória que os irmãos possam nos dar. Não há ambiente na igreja. A igreja só há glória a Deus, reconhecimento do Senhor. Tudo que nós fazemos na igreja é algo para o Senhor. Tudo que nós fazemos na igreja, irmão, seja o que for que nós entregarmos na igreja, desde dinheiro até o nosso serviço, nosso tempo, nosso ser, tudo é secreto ao Senhor. Tudo é algo entre nós e o Senhor. Tudo é para receber a recompensa do Senhor um dia. Do Senhor um dia, não é? Quando eu lamentei aqui no início da mensagem que poucos irmãos estão aqui presentes, não é porque eu estou interessado em plateia ou glória, nada disso, não é? Muito bem, eu posto essa mensagem sem que houvesse ninguém aqui presente. Posto essa mensagem, jogar para o YouTube e pronto, acabou. Não tem problema nenhum, eu posso fazer isso. Mas a questão toda é que o meu lamento e tristeza é de ver que as riquezas espirituais não estão sendo valorizadas. Não por causa de mim, mas por causa do Senhor. A palavra de Deus está sendo simplesmente desprezada, né? Ou seja, o pouco interesse, o pouco apetite que os filhos de Deus têm por sua palavra. Hoje os irmãos não toleram a palavra, ouvir uma palavra do Senhor, não toleram 1 hora e meia desfrutar a palavra do Senhor, 2 horas, é um absurdo. 2 horas ouvir uma palavra, uma mensagem da palavra de Deus, isso é inaceitável. Mas, irmãos, considere o que os filhos de Deus fazem, eu estou falando dos crentes. Por 2, 3 horas, eles maratonam qualquer série desse mundo que a Netflix oferece. Isso é a comida sacrificada aos ídolos, irmãos. Eu não estou dizendo que nós não podemos assistir série, nada disso não, mas há uma empolgação tão grande para ouvir uma série, para passar horas a fio, começa de manhã e termina madrugada, não é? Mas quando nós temos que parar para ouvir a palavra de Deus por 2 horas, realmente é um absurdo. Não é possível. 2 horas. Esse dia eu falei para o irmão, né, que às vezes nós dávamos mensagem de 1 hora e meia, quase 2 horas, o irmão ficou escandalizado. O irmão falou assim, ó, irmão, você tem que acelerar esse negócio aí, falar mais rápido. Eu falei, peraí, irmão, tô entendendo. Será que eu estou ouvindo da boca de um irmão isso mesmo? Não é possível, não é? Então, irmãos, por outro lado, essa semana, abrindo com vocês meu coração aqui, tudo isso é o contexto de comer comida adorada aos ídolos, a doutrina de Balaão. Essa semana eu ouvi o irmão contando, me falou que ele foi no cruzeiro, ouviu um pastor pregar durante 1 hora e meia, que é um pastor brincalhão, entendeu? Que faz brincadeiras, faz um monte de brincadeira tal, né? E aí ele vai entreter, falou assim, irmão, esse pastor foi um monte de brincadeira, então gente engraçada de falar, brincadeira tal. 1 hora e meia você nem sente o bumbum, você desfruta o que ele fala, porque ele entretém as pessoas. Irmãos, a palavra de Deus não é para entreter as pessoas, a palavra de Deus é para nos levar ao arrependimento. A palavra de Deus é para nos edificar. Essa semana eu vi o irmão falando uma mensagem do A.W. Tozer, né, o Aiden Wilson Tozer,
né? Muitos irmãos conhecem o todo, uma mensagem que o todo, um livro que o todo fala sobre profetas. Ele fala assim que hoje que a igreja precisa não são de profetas, não palavras do Tozer, tá? A igreja precisa de profetas, não de palhaços. A palavra de Deus não é para palavra do Tozer. A palavra de Deus, mas eu concordo com ela. A palavra de Deus não é para entreter as pessoas. A palavra de Deus é para edificar, constranger, levar ao arrependimento, iluminar as pessoas. Irmãos, a questão aqui, voltando, não desviando, a questão aqui que eu estou querendo dizer para os irmãos é: o que é que nós estamos comendo? Aonde está a nossa fome espiritual? Ou o que é que nós valorizamos, amados irmãos? Isso chama-se doutrina de Balaão. Abram os olhos, que o Senhor nos ilumine, que nós podemos estar comendo coisa que vai nos levar à queda. Então, a questão toda é que nós estamos comendo. E toda vez que houver, mais uma vez, na igreja, qualquer pessoa que esteja servindo ao Senhor, como Balaão era para ter servido, servindo ao Senhor em busca de um reconhecimento, seja financeiro ou qualquer outro, isso chama-se doutrina de Balaão. É o prêmio da injustiça, é a ganância. E aí serve para mim e para você. É claro que eu, sendo usado pela misericórdia do Senhor para essas mensagens de Apocalipse, eu tenho que perguntar ao Senhor, Senhor, por que é que eu estou fazendo nós estamos participando dando essas mensagens? Eu tenho qualquer interesse, ganância em qualquer coisa que os homens podem me dar? Estou aqui em busca de reconhecimento? Estou aqui em busca de receber o salário da glória dos homens? Se isso é a verdade, irmãos, é melhor que realmente pare. E é melhor que realmente haja o arrependimento da minha pessoa diante do Senhor. Porque isso é doutrina de Balaão. Ou se eu estou servindo na igreja porque é algo que os homens podem me dar, irmãos, isso é doutrina de Balaão. Agora vamos continuar. Vamos entrar na doutrina dos nicolaítas. Vamos para o versículo 15. Preste atenção na Bíblia. Preste atenção no que o Senhor está dizendo, tá? Vamos lá. Aí o Senhor falou assim: outro sim, a palavra outro sim, quer dizer da mesma forma, do mesmo jeito, igualzinho, igualmente. Tudo isso é sinônimo de outro sim. Da mesma forma, igualmente, também tu tens os que da mesma forma, o senhor ele reenfatiza. Outro sim e mesma forma são palavras semelhantes. No mesmo versículo, o senhor usa duas vezes a mesma coisa, dizendo assim: para que o senhor enfatiza isso? Para dizer que a doutrina dos nicolaítas está exatamente ligada com a doutrina de Balaão. Irmãos e irmãos, quando vocês entenderem o que é a doutrina dos nicolaítas, vocês vão cair de costa do perigo que é a doutrina de Balaão. E como as duas coisas andam juntas. Aí você fala assim, da mesma forma, versículo 15, outro sim, também tu tens os que da mesma forma, igualzinho, sustentam a doutrina dos nicolaítas. E aí no versículo 16 você continua, portanto, depois de falar tudo isso, você fala assim, arrepende-te. Eu queria te perguntar, amado irmão e irmã, depois que nós chegamos até o versículo 16, portanto, arrepende, hoje quero te perguntar, até agora, a palavra que o Senhor diz para nós é para nos entreter? A palavra que o Senhor diz para nós é para deixar você feliz, alegre, ouvir uma piadinha? Irmãos, a palavra é para cortar o nosso ser. Agora, vamos entender o que é a doutrina dos nicolaítas, para que nós cheguemos ao ponto diante do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, de nós termos luz diante do Senhor e nos levar a arrependimento. Portanto, arrepende-te. Nós precisamos arrepender. Vamos entender o que é a doutrina dos nicolaítas, tá? Há uma confusão entre os estudiosos, há uma confusão entre os estudiosos da palavra do Senhor, uma confusão muito grande e deles entenderem o que é a doutrina dos nicolaítas. Ao ponto de alguns falarem assim, ninguém sabe o que é. Mas, irmãos,
Por que que o Senhor deixaria algo na sua palavra para nós que ninguém sabe o que é? Qual a intenção do Senhor enfatizar a doutrina dos nicolaítas se ninguém sabe o que é? Claro que nós sabemos o que é. Estou dizendo que muitos estudiosos eles se confundem tanto, que eles bagunçam e não conseguem entender. Mas, irmãos, é muito claro o que é a doutrina dos nicolaítas. É tão clara que ela existiu na época da igreja em Pérgamo, e ela começou na época da igreja em Éfeso, e ela está até hoje no meio da igreja. Então, nós precisamos entender. A maneira que nós entendemos vamos entender primeiro o que significa a palavra nicolaíta. A palavra nicolaíta vem de dois prefixos, nikos, em grego, né? Nikos quer dizer vencer, triunfar, tá? Porque vem da deusa grega Nike, tá? Existia na mitologia grega uma deusa chamada Nike, que em inglês americanos chamam de Nike, que é isso mesmo, está pensando, o tênis Nike, né? A marca Nike de tênis. Sim, a marca Nike de tênis é justamente tirada do nome dessa deusa grega, mitologia grega chamada Nike. E a deusa Nike era a deusa da vitória, era a deusa que vencia. Toda vez que os gregos venciam nas batalhas, eles adoravam a deusa Nike. Eles adoravam porque diziam que eles venceram porque a deusa Nike estava com eles, tá? Então, resumindo, a palavra nicolaíta vem primeiro do prefixo nikos, que vem de nik, vencer, triunfar. E laitas vem de laico, que em grego quer dizer o povo comum, o povo laico, tá? Vem do povo comum, do povo geral. Então, o que quer dizer nicolaítas? Explicando literalmente, quer dizer vencer, Nikos, sobre o povo comum, sobre o povão, o povo leigo, tá? Ou seja, é quando começa a surgir uma classe intermediária entre o povo de Deus que está ali para estar acima do resto do povo. Quando surge no meio da igreja a classe dos clérigos e dos leigos, quando surge uma classe que vai vencer sobre os outros. Irmãos, essa história de surgir o clericalismo. O que é clérigo? Quando surge entre o povo de Deus aqueles que são profissionais, que eles recebem salário, como Balaão tinha salário, para vencer sobre o povo de Deus. Eles têm um salário para que eles façam a função do resto do povo de Deus. Esse erro começou lá no primeiro século, com a obra dos Nicolaítas. Quando chegou na igreja em Pérgamo, quando houve o casamento que Constantino fez entre o Império Romano e a igreja, a classe intermediária, o clérigo, ele que despontou mesmo. Começou a surgir uma classe intermediária, os bispos, etc., e tal, que aí fez surgir, quando houve o sistema de bispos, exatamente nisso surgiu a igreja em Tiatira. Mas começou a surgir uma classe intermediária na igreja, que eles serviam e deixavam todo o povo do resto da igreja viver mundano. Lembre-se que na igreja em Pérgamo, quando houve essa mistura que Constantino fez, injetou-se na igreja, de uma hora para outra, milhares de pessoas que nem crentes eram. Todo mundo dentro do Império Romano agora era cristão. E aí começou a se instituir, então, começou a se instituir dentro do Império Romano, como muita gente era mundana, que eram falsos cristãos, e aí tinha que escolher uma classe de sacerdotes que iam servir a Deus enquanto o resto podia ser mundano. E aí surgiu a classe intermediária clerical, os clérigos, os profissionais, entendeu? O sacerdote surgiu no meio deles para que o resto do povo pudesse continuar sua vida mundana. E o que o resto do povo fazia? Vivia sua vida profissional, secular, mundana. A palavra secular, inclusive, que vem de algo do mundo, surgiu nessa época. Se você for ler a história, tanto da igreja, a história do mundo, a palavra secular surgiu nessa época de Constantino, quando começou a ter
as pessoas do mundo podiam ser seculares, viviam de acordo com o século, secular, mundo, secular vem de século, vivendo com o mundo, e o resto surgiu uma classe intermediária que eu receber salário dessas pessoas para que essa classe intermediária suprisse ele com as coisas espirituais. As pessoas do mundo faziam o que elas quisessem e, de vez em quando, reuniam, entendeu? Em reuniões, pagavam dinheiro, sustentavam essas pessoas que elas, então, recebiam um salário, como Balaão serviu, para poder ensinar a palavra de Deus e servir a Deus. Isso é um grande erro, irmãos. Agora eu vou entrar, agora isso aconteceu na época da história, aconteceu na época da história em Pérgamo, e isso virou algo terrível, que foi passando até chegar nos dias de hoje. Quando houve a instituição dos bispos, nós vamos falar mais para frente, exatamente da instituição dos bispos é que surgiu a igreja em Tiatira, que simboliza a igreja católica, foi o início do surgimento da igreja católica. E aí começou a surgir a classe dos bispos, padres, sacerdotes. Até hoje, todos os padres, bispos, cardeais, etc., da igreja católica são chamados de sacerdotes, enquanto o resto do povo é o leigo. E aí, quando surge a reforma protestante, com Martinho Lutero, que é o início da igreja em Sardes, transformou esse ensinamento, agora, de os clérigos e leigos, virou o sistema pastoral, que é os pastores que fazem a mesma coisa, o resto dos irmãos fazem o que quiserem. As suas vidas profissionais, tocam as suas vidas, vão para a reunião no final de semana, pagam o pastor e ele busca Deus por vocês. Isso é doutrina dos nicolaítas. Surgiu isso, o clérigo de leis, dentro do sistema, dentro das igrejas evangélicas. Continuou essa doutrina que veio lá no início em Pérgamo. Ganhou força, começou a ganhar força em Pérgamo, se arraizou na igreja em Tiatira e continuou brotando na igreja em Sardes. Depois da reforma protestante. E até hoje está no meio, irmãos. Isso é muito sério. A Igreja Católica tem o sistema de padres. A Igreja Anglicana, lá na Inglaterra surgiu, até a Igreja Luterana tinha os seus bispos, episcopais, os bispos. E a Igreja Evangélica, etc., tem seus pastores. E piorou, porque na Igreja hoje evangélica criou-se uma hierarquia terrível, maligna, entendeu? Que não tem nada a ver com a Bíblia, sistema de Nicolás totalmente, em que o top é o apóstolo, depois é o bispo, e alguns até confundem, acham que o bispo é superior ao apóstolo, e bota o contrário, não é o apóstolo, depois vem o bispo, aí depois do bispo vem o pastor, para ver o presbítero, para ver o diácono, para ver o irmãozinho qualquer. Irmão, quem falou que existe isso, irmãos? Peraí, irmão Gustavo, mas na Bíblia não tem pastor? Na Bíblia não tem bispo? A Bíblia não tem apóstolo? A Bíblia não tem presbítero? Não tem diácono? Não tem irmão? Tem! Mas isso não é uma hierarquia, irmãos. Isso são funções. Nunca substituições. Nunca o apóstolo substitui a igreja. Nunca o bispo, que inclusive bispo na Bíblia é a mesma pessoa que é o presbítero. São a mesma coisa. Bispo é a função de um presbítero, porque hoje nós não temos tempo para isso. O presbítero, para explicar isso, presbítero na Bíblia é a pessoa, porque quer dizer, a palavra presbítero quer dizer o ancião. Uma pessoa que tem mais experiência, mais maduro. E bispo é o presbítero, mas é a função que um presbítero age na igreja, que a palavra bispo quer dizer supervisor. Um presbítero é alguém que supervisiona a igreja. Supervisiona e não substitui. Não é ele que faz todas as coisas, não. Quantos irmãos podem viver sua vida secular e aparecer no final de semana para a reunião? Irmãos, isso não é a igreja. Isso é doutrina dos nicolaítas e está tudo a ver com a doutrina de Balaão. Porque ao fazer isso, quando os nicolaítas fazem isso, eles matam a função do corpo, eles matam a igreja, de tal maneira que os irmãos deixam os irmãos, durante a semana, comer a doutrina de Balaão. Se houver um grupo que busca a Deus enquanto o resto pode ter sua vida secular, sabe o que acontece? Esses irmãos que têm a vida secular vão comer comida sacrificada ao ídolo. Porque eles não estão servindo a Deus. Tudo isso começa, irmão, com a adoração de ídolos, que permite uma classe intermediária. Vocês vão entender. Vamos agora voltar para a palavra de Deus, tá? Vamos entender como tudo isso começou. Que é mais fácil os irmãos entenderem, tá bom?
Mas antes, deixa eu te explicar o que eu estou para os irmãos. Ó. Deixa eu explicar para vocês. Olhem para a tela. Comentário Bíblico Popular do William MacDonald. Isso aqui é reconhecido, publicado pela editora Mundo Cristão. William MacDonald, irmão conhecido em todo o mundo evangélico. Foi um servo do Senhor, já dormiu, no ano de 2007. Ele cita aqui, ó, vou ler para vocês, ele fala em Apocalipse essa parte, sobre a doutrina dos Nicolaítas. Ele fala assim, ó. Aí ele cita, aqui, ó, estou lendo para vocês. Ele fala o comentário de Scofield. O Scofield foi um grande estudioso da Bíblia, que tem até uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield, muito famosa. Aqui, ó, vou contar para vocês. Bíblia de estudo de Scofield, muito famosa, todo mundo cristão, evangélico. Dr. Scofield, o que ele falou sobre a doutrina dos Nicolaítas? Vou ler para vocês. Fala assim, palavra, vou ler aqui, ó. Tô lendo. Dr. Scofield, porém, associa a doutrina ao surgimento do sistema clerical. 2 pontos. Palavra do Scofield agora. O que é a doutrina dos Nicolaítas? É a doutrina segundo a qual Deus, não é que Deus instituiu, eles falam isso, né? Eles acham que Deus instituiu uma ordem ou clero de sacerdote distinta dos leigos. O termo é constituído de 2 palavras gregas, Nico, conquistador ou vencedor, e Laos, povo. O Novo Testamento não faz nenhuma menção a um clero e muito menos a um sacerdote como distinção, a um único sacerdote. Diz apenas que nessa dispensação que nós estamos vivendo, da graça, da igreja, todos os filhos de Deus, vocês vão entender isso, todos os filhos de Deus são sacerdócio real, todos são sacerdotes. A igreja apostólica possuía ofícios, 2 pontos, não ofícios. O que é a igreja apostólica? Está querendo dizer, a igreja na época dos apóstolos tinha ofícios. Ofícios é serviços e nunca posições. Quais os serviços? Presbíteros ou bispos, a mesma coisa. Estou lendo o que o Scofield está falando. E diáconos, e dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, Efésios 4:11. Isso eram ofícios, ou seja, eram funções, e não posições, não hierarquia. Aí ele continua isso que eu te falando. Os indivíduos que recebiam tais dons não eram necessariamente presbíteros ou diáconos. Perto do final do período apostólico, surgiu a tendência de atribuir somente aos presbíteros a autoridade de ministrar os sacramentos. E, em geral, colocados numa classe entre Deus e o homem, uma classe intermediária. Irmãos, isso é terrível. Esses eram os nicolaítas. Como podemos observar, aquilo que era fato em Éfeso, na igreja em Éfeso, que era fato, era uma obra, ou no final da era apostólica, né, que a igreja em Éfeso refere-se à época apostólica, dos apóstolos, até na época de João, se tornou doutrina, ensinamento 2 séculos depois em Pérgamo, ou no período de Constantino. Scofield falando. Então, vamos voltar para explicar para os irmãos. Agora, irmãos, eu queria que, irmãos, depois de explicar tudo isso, irmãos, eu queria que parem bem agora, irmãos. Dê toda a sua atenção à palavra de Deus. Vamos entender a palavra agora. Vamos para a Bíblia. Palavra de Deus, tá bom? Qual é a intenção original de Deus? Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para que o homem pudesse expressar a expressão dele. Deus criou o homem segundo sua imagem e semelhança, de modo que todos os filhos de todas as pessoas, todos os homens servissem a Deus e expressassem a Deus. Eram todos iguais. Muito bem. A Bíblia fala de sacerdotes? Fala. Vamos falar de sacerdotes na Bíblia. Onde começou essa palavra sacerdote na Bíblia? Sacerdote, o que é sacerdote? Sacerdote quer dizer que é alguém que serve a Deus. Tá? A primeira menção de sacerdote na Bíblia, sabe quando foi? Não foi na época de Arão, não. A primeira menção de sacerdote na Bíblia foi em Gênesis capítulo 14, com Melquisedeque. Vamos ler lá. Vamos ler lá. Melquisedeque. Acompanha comigo, tá bom? Vou tentar ser mais rápido agora, porque é muito importante, irmãos, que os irmãos entendam. Vamos lá, Gênesis capítulo 14. Se eu tivesse mais tempo, irmãos, eu ia desfrutar com vocês de Melquisedeque de todo o meu coração, porque é maravilhoso. Então vamos lá, Gênesis 14. Lembra? Gênesis 14 é na época de Melquisedeque, na época de Abraão. Abraão veio muitos e muitos anos, muitos mais de 400 anos antes de Arão, tá? Arão é um descendente lá na frente de Abraão, tá bom? De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio as 12 filhos de Jacó, dos 12 filhos de Jacó veio as 12 tribos, se multiplicou, 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 multiplicou. Aí lá na frente veio Moisés e Arão, tá bom?
Então vamos lá. Aí, Gênesis 14. Qual é o contexto de Gênesis 14? É maravilhoso. Ló estava preso, Ló foi capturado em Sodoma. Ló morava em Sodoma e Gomorra, e foi capturado pelos reis de Sodoma e Gomorra, né? Aí Abraão foi lá para resgatar o seu sobrinho Ló, e ele lutou. Houve uma briga de 4 reis contra 5 reis. E esses 4 reis venceram 5 reis e capturaram Ló também. Abraão foi lá lutar contra esses 4 reis que venceram 5, tá? E ele conseguiu vencer, não é? Porque o Senhor estava com ele. Então vamos ler, por exemplo, ó, Gênesis 14, 7. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém, vem um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos cavaleiros de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. 318 homens contra 4 reis que venceram 5 reis. Era impossível Abraão ganhar. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Ou seja, por que Abraão venceu com tão poucos homens? Porque o Senhor estava com ele. E não só porque o Senhor estava com ele. Claro, porque o Senhor estava com ele, mas também havia algo maravilhoso. Melquisedeque estava intercedendo por Abraão. Vamos continuar. 17. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Aí, do nada, a Bíblia parece que dá um corte na história e introduz Melquisedeque, que aparece do nada. 18. Melquisedeque, primeira vez que aparece Melquisedeque na Bíblia. Rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. É a primeira vez que aparece a palavra sacerdote na Bíblia. Era Melquisedeque. Continuou. E abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão dízimo. Por que Abraão deu dízimo para Melquisedeque? Você nem conhecia ele. Do nada. É porque entende-se que Abraão ele quis dar para Melquisedeque porque ele sabia que Melquisedeque estava intercedendo por ele durante a guerra. Esse é o entendimento. Agora, a pergunta é: quem é esse Melquisedeque? De onde ele veio? Qual é a genealogia dele? Quem foram os pais dele? Até quando ele viveu? Não se sabe. No livro de Gênesis, todas as pessoas importantes citadas no livro de Gênesis, a Bíblia faz questão de mostrar quem eram os seus pais, quem eram os seus filhos e quanto tempo eles viveram. Ou pelo menos fala de onde eles vieram, quem eram seus pais, quem foram seus filhos. Melquisedeque, no livro de Gênesis, é uma exceção. Não se fala quem eram seus pais, não se sabe quem eram seus filhos, não se sabe quanto tempo ele viveu. Ou seja, ele não tinha genealogia, porque Melquisedeque aqui era um símbolo, um tipo de Cristo. Tá bom, Gustavo, de onde você tirou isso? Basta você ler o livro de Hebreus, capítulo 7, você vai entender. No Novo Testamento, Hebreus capítulo 7, o autor de Hebreus, creio eu que seja Paulo, eu, Gustavo, seja Paulo, não sabemos quem é, mas creio que seja Paulo, diz claramente que Melquisedeque era um tipo de Cristo, no seu ministério celestial. Cristo intercede por nós. Da mesma forma que Melquisedeque intercedeu por Abraão, para que Abraão vencesse seus inimigos, o Senhor está hoje no céu, à destra do Pai, intercedendo por nós, para que nós vençamos nossos inimigos, que é Satanás e seus exércitos. E pela intercessão do Senhor, nós vamos vencer. Venceremos o inimigo e seus exércitos. Na verdade, já vencemos. Porque pela intercessão do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Ele é nosso Melquisedeque que intercede por nós. Ele ora por nós 24 horas por dia. Ele é o nosso sacerdote celestial que intercede por nós. Devido à intercessão do Senhor, nós venceremos. Já vencemos, né?
Aí a história 20, o versículo 21 volta a história do nada de novo para Sodoma e Gomorra. Então disse o rei de Sodoma a Abraão. Tá vendo? Parece que houve um pulo. Versículo 17 fala assim: saiu ao encontro, final do versículo 17, saiu ao encontro o rei de Sodoma no vale de Sabé, que é o vale do rei. Aí introduz no versículo 18, 19, 20 a história de Melquisedeque do nada, e aí o versículo 21 volta para a história do rei de Sodoma falando com Abraão. De onde surgiu esse Melquisedeque? Do nada, assim. É porque ele representa Cristo, que não tinha genealogia, não tinha genealogia nenhuma, porque ele é celestial. Mas não é maravilhoso isso, irmãos? Bom, a primeira expressão, a primeira expressão, a primeira menção na Bíblia da palavra sacerdote foi Melquisedeque. Porque por que é Melquisedeque? Muito antes de surgir os sacerdotes de Arão, da linha de Arão. Por quê? Porque Arão foi lá em Êxodo, depois que Deus tirou o povo do Egito, mais de 400 anos depois. Para que a Bíblia mostra isso? Porque o sacerdote de Cristo é muito superior ao sacerdote de Arão. O sacerdote celestial de Cristo é muito superior. Muito superior. O sacerdote de Arão, em Hebreus, também simboliza Cristo. Arão também é um tipo de Cristo, mas é um tipo de Cristo nos seus sacerdotes terrenos. Enquanto Cristo estava nessa terra, Cristo nos serviu a Deus, serviu aos homens. Serviu a cada um de nós. Ele orava por nós, ele ia para o monte, orava pelos seus discípulos, que é algo glorioso. Mas depois que Cristo morreu, citou e ascendeu aos céus, ele virou sacerdote de Melquisedeque, que é muito superior ao seu sacerdócio terreno. Porque hoje o senhor está orando, intercedendo por todos os filhos de Deus no céu. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: por que a primeira menção da Bíblia é Melquisedeque? Porque o primeiro sacerdote sempre é Cristo. E a intenção de Cristo é que todo o seu povo fosse sacerdote. Vamos entender, tá? Vamos entender. Vamos com calma. Vamos para Êxodo. Êxodo, capítulo 19. Vamos com calma, que é mais fácil nós entenderem. Vamos entender o que a Bíblia fala dos sacerdotes, para que nós entendamos o desvio que aconteceu com a doutrina dos nicolaítas, tá bom? Então vamos lá. Êxodo 19. Qual é o contexto de Êxodo 19? Vou explicar para os irmãos. Em Êxodo 19, o Senhor já tinha tinha tirado todo o seu povo do Egito. E agora o Senhor estava formando uma grande nação, que é a nação do povo de Israel. E eles chegaram no Monte Sinai aqui. E o que o Senhor falou no versículo 6 para Moisés? Que a intenção do coração de Deus é que todo o povo de Israel fosse conhecido como um reino de sacerdotes. Todo o povo de Israel. O que quer dizer isso como reino de sacerdotes? É que todo o povo de Israel, todos os israelitas, todos os judeus deveriam ser sacerdotes. Todos deveriam servir a Deus. Não haveria classe intermediária entre Deus e o povo, como um grupo de sacerdotes que intermediavam o povo entre o povo e Deus. Não! Todo o povo todo mundo era sacerdote. Deus queria isso. Vamos ler lá. Êxodo 19, 6. Vamos ler o versículo 4. Olha o que eu falo para Moisés. Tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sob asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Olha as palavras que eu falo. Propriedade peculiar. Gravem isso, porque não vamos falar isso lá no Novo Testamento. Minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o 6. Vós, todos, me sereis reino de sacerdotes. Reino é de rei. Sacerdotes que servem. Ou seja, todo o povo de Israel teria um único rei, que era o Senhor, sobre eles. E todo o povo de Israel seriam sacerdotes. E nação santa. Vou ler de novo, versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás ao filho de Israel. Deus instruiu Moisés. Moisés, falar com o povo e fala assim: se vocês me ouvirem diligentemente obedecer a minha voz, ou se vocês me ouvirem comerem de mim, as minhas palavras, se alimentarem de mim, vocês serão minha propriedade peculiar e todos vocês serão um reino só de sacerdotes e serão uma nação santa, uma nação separada,
Santo quer dizer separado, não tem nenhuma mistura com as outras nações, com o resto do mundo. Vocês serão somente meus. Todos vocês serão meus, sem mistura, sem casamento com as coisas com as outras nações, sem mistura com as outras nações. Vocês serão separados, vocês todos, santos, porque são meus, santo quer dizer separado para Deus. O povo era pecador. Santo aqui não era porque não tinha pecado, todos eles tinham pecado. Santo é porque eles serão separados por Senhor. Não há mistura, não se casam com as coisas do mundo, não se casam com outras pessoas. Serão nação santa e vocês todos me servirão. Serão um reino de sacerdotes. Assim como, olha que coisa maravilhosa, coisa linda, irmãos. Assim como na época da Revolução Industrial, a Grã-Bretanha era conhecida como um reino de indústrias. A Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha. Naquela época, você perguntasse qual é a sua visão que você tem de um inglês. Aí eles falaram assim, todos são industriais. Não é? Isso é só uma comparação, porque ainda assim ainda é pequena, né? Assim como o Brasil é conhecido como o país do futebol, né? E do samba. Então, eles acham que todo mundo aqui dança samba e joga futebol, né? É, naquela época, todos os israelitas cresceram conhecidos como os que servem a Deus. Todos servem a Deus sem distinção. Todos podem chegar-se até Deus. O sacerdote, quer dizer, que serve a Deus, é que ele tem uma glória, ele tem o privilégio, ele tem a honra inigualável de chegar até Deus, de ter comunhão direta com o Senhor, de servir face a face. Isso é um privilégio, uma glória, irmão, servir a Deus. É claro que as minhas comparações que eu dei aqui agora, do Brasil, tá, isso é pequeno. Só para dizer assim, como está no reino de sacerdote, todos serão iguais. Muito bem. Êxodo 19 é isso. Êxodo 20, o que aconteceu? Moisés estava lá no Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos. Aí, quando chega lá na frente de Êxodo 32, acontece uma tragédia. Êxodo 32, enquanto Moisés estava lá em cima recebendo as 10 mandamentos, recebendo todas as instruções por parte de Deus, o povo lá embaixo começou a construir para si um ídolo chamado bezerro de ouro. Eles estavam acostumados, o povo de Israel, a viver no Egito, com os ídolos que eles viam no Egito, que eram todos ídolos visíveis, eram imagens visíveis. E agora, o Deus que havia tirado eles do Egito, usando Moisés como seu líder, né? Não era visível, não tinha um rosto. E agora o próprio Moisés, que Deus usou, tinha ficado um tempão longe deles. Eles não estavam. Estavam lá no monte, eles não sabiam o que tinha acontecido com Moisés, tinha morrido, se não tinha. Então, o Deus verdadeiro tinha uma desvantagem para eles, a elite, em relação aos deuses do Egito. Ele não era visível. Então, o que eles fizeram? Falaram para Arão, façamos um Deus para nós. Aí eles pegaram, construíram um bezerro de ouro e começaram a idolatrar. Eles comeram, beberam e dançaram em relação ao bezerro. Não é? Olha o versículo Êxodo 32, 6. No dia seguinte, olha 32, 5. Então, vendo isso, edificou um altar diante dele, do bezerro, né? E apregou, Arão falou isso, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Ao Senhor? Ao Senhor, que Senhor? Ao ídolo, ao bezerro de ouro, né? E falou que era para o Senhor. Tá vendo, irmão? Como é que é perigoso? Arão falou que a festa era para o Senhor, mas não era, era para o bezerro de ouro. Então, a doutrina de Balaão, começando a introduzir aqui, que é levar o povo a comer, beber e se idolatrar, se prostituir com ídolos. Balaão ensinou isso para Balaque. Olha, faz o povo de Israel comer, beber e se unir com os ídolos. E aí o que o povo fez? Versículo 6. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então, disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. O Senhor usou a expressão tão triste. Falou assim, Moisés, esse povo aí não é meu povo mais, não, é teu. Você que tirou eles do Egito, não fui eu. O Senhor parece que o Senhor estava triste até dizer que era meu povo. E que o Senhor que havia tirado. Vocês se esqueceram, nós acabamos de ler de Êxodo 19, falando para Moisés assim, lá no Monte Sinai. Olha,
visto que eu fiz a vocês, eu tirei vocês com asas de águia. Eu tirei vocês com asas de águia. Vocês serão a minha possessão. Agora, se eu falar assim, Moisés, esse povo que você tirou. Aí o versículo 8, o Senhor falando, depressa se desviou do caminho para que havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e disse: São estes, Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Aí, vocês sabem a história. Moisés desceu, quando chegou próximo do arraial, ele foi irado, quebrou as duas tábuas. Presta bem atenção, irmãos. Quebrou as duas tábuas, chegou na porta do arraial e falou assim: vamos ler lá, versículo 25. Ó, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Só uma tribo das 12 tribos, só uma se uniu a Moisés, a tribo de Levi. Todas as outras 11 tribos ficaram inertes, não fizeram nada. Aí continua. Aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um, falou para a tribo de Levi, cada um cinja a espada sobre o lado, bota a espada do seu lado. Passai e tornar a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, cada um ao seu amigo, cada um ao seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Então, o que Moisés falou assim? Quem é do Senhor, se une ao meu lado. Só a tribo de Levi veio. Aí ele falou assim para ele. Aí o Senhor falou, Moisés falou para a tribo de Levi: agora é o seguinte, vocês pegam a espada e vai matando os seus irmãos. Todos aqueles dentro do povo, dentro das 12 tribos, as 11 tribos que ficaram, que idolatraram o bezerro, matem. Pode ser seu irmão, pode ser seu vizinho, pode ser quem for, matem. E naquele dia, a tribo de Levi matou 3.000 homens. Pensa, irmãos, tanto que foi difícil para a tribo de Levi fazer isso. Eles estavam matando irmãos deles, amigos, vizinhos. Matou quem? Todo mundo? Não, matou quem adorou o bezerro. E aí, o que o Senhor fez com a tribo de Levi? Uma vez que houve bezerro de ouro, foi gravíssimo, houve um ídolo. Comeram coisas sacrificadas a ídolo. Comeram, beberam, levantaram para divertir um ídolo. Ou seja, doutrina de Balaão. Uma vez que teve isso, o Senhor então, e só a tribo de Levi ficou do lado do Senhor, o Senhor então instituiu uma classe intermediária para de sacerdotes, que seria só a tribo de Levi. Desse ponto em diante, só a tribo de Levi que poderia servir ao Senhor. Da tribo de Levi, então, surgiu os sacerdotes, que perdurou até o início do Novo Testamento. Então, a pergunta é: essa era a intenção original de Deus? Não. Deus queria que todo o seu povo fosse sacerdotes. Mas porque houve um bezerro de ouro, uma comida sacrificada a ídolos, comeram, beberam, levantaram-se para divertir-se por um ídolo, doutrina de Balaão, por causa disso, o Senhor então teve que criar uma classe intermediária entre Deus e o povo, que era a classe dos sacerdotes. O que era intenção de Deus para dar para todos os seus filhos foi dado somente para uma classe. Surgiu uma classe intermediária. Ou seja, todo o resto do povo de Israel agora podia viver a sua vida como quisesse, entre aspas, né? Podia plantar, colher tal, e a classe, e se quisesse buscar a Deus, tinha que procurar a classe de Levi, classe dos sacerdotes, grupos sacerdotes, e eles então intercederiam pelo resto do povo junto a Deus. Surgiu a classe intermediária. Não estou entendendo? Todos os serviços espirituais ficavam a cargo da tribo de Levi, enquanto o resto do povo de Israel podia ter sua vida secular. Mas entendam
que isso Deus permitiu temporariamente, porque houve uma prostituição espiritual de comer, beber e adorar um ídolo. Toda vez que surge um ídolo no meio nosso, vai surgir uma classe intermediária. Isso é grave, irmãos, tá? Mas muito bem, isso foi Velho Testamento, mas isso perdurou até a vinda do Senhor. Quando o Senhor Jesus veio, o que o Senhor fez? Quando o Senhor morreu, lembre-se que na morte do Senhor, o véu rasgou-se de cima para baixo. Que véu que rasgou? O véu do Santo dos Santos. Na época do Velho Testamento, ninguém que não fosse sacerdote podia entrar dentro do ato do santo lugar. E do Santo dos Santos só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. No santo lugar só entravam os sacerdotes. O povo ficava no máximo no ato exterior no Velho Testamento. Quem entrava para fazer os serviços a Deus no santo lugar eram os sacerdotes da tribo de Arão, de Levi, os levitas. E uma vez por ano, uma outra classe acima do sacerdote, o sumo sacerdote, só entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Mas quando o Senhor morreu, o véu rasgou-se de cima para baixo. O que quer dizer que o véu rasgou? É que agora o Senhor eliminou qualquer distinção que havia, qualquer classe que havia entre os seus filhos. E agora, diante da morte do Senhor, todos os filhos de Deus podem ter livre acesso ao Santo dos Santos. O povo de Deus pode entrar agora, todos os filhos de Deus genuínos podem entrar no santo lugar e no Santo dos Santos, inclusive, através do sacrifício do Senhor. O que quer dizer isso? É que o Senhor agora passou a honra, o privilégio de servir a ele, porque ser um sacerdote do Velho Testamento, irmão, ser um levita, era uma glória muito grande, irmão. Irmãos, não entendam como algo pequeno. Ser um sacerdote na época do Velho Testamento, os levitas, Deus cuidava dos levitas de uma maneira muito especial. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver que os levitas, Deus tinha todo um cuidado especial. De todas as tribos, os levitas eram totalmente cuidados pelo Senhor de maneira magnífica, porque eles tinham uma honra imensa que era servir a Deus. Deus era a porção deles, Deus era a herança deles. O povo tinha herança de terra, coisas materiais, mas os levitas tinham o Senhor. O que você quer? Você quer, o que é mais elevado? Você ter uma posse dessa terra, como as outras tribos tinham, um pedaço de terra para poder plantar? Ou você ter o próprio Senhor, que é dono de toda essa terra? O que é a glória maior? Os levitas eram altamente cuidados pelo Senhor, porque é uma honra servir o Senhor. Mas no Testamento, quando o véu rasgou, o Senhor abriu o caminho para todos os filhos de Deus servirem a Ele. Todos podem ser sacerdotes, todos podem entrar no Santo Santo, no santo lugar. Ou seja, o Senhor estendeu essa honra magnífica para todos os filhos de Deus. E no Novo Testamento, Deus transformou todos os filhos de Deus em sacerdotes novamente. Ou seja, o que Israel perdeu no Velho Testamento por causa do pecado, da idolatria do ídolo, da doutrina de Balaão, a igreja ganhou em Cristo. Quer ver? 1 Pedro, vamos ler lá. 1 Pedro, agora vamos ver o Novo Testamento. Vocês guardaram as palavras lá de Êxodo 19? Nação santa, povo, propriedade peculiar, minha, o rei de sacerdotes. Agora vamos ler o que Pedro fala. 1 Pedro capítulo 2. Olha o que Pedro fala, versículo 4. Ó. Vamos ler o versículo 1. 1 Pedro 2, 1. Despojando-se, portanto, de toda maldade, dor, de hipocrisias, inveja, de toda sorte de maledicência. Desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aí Pedro fala, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Pedro está falando assim, irmãos, vocês têm que ter experiência como o Senhor é maravilhoso. Todos vocês, filhos de Deus, podem ter essa experiência como o Senhor é maravilhoso. Não existe mais classe intermediária entre nós. Não existe mais só os sacerdotes que vão ter a experiência que Deus é bom e o resto do povo não tem essa experiência. Irmãos, todos podem ter essa experiência. Não existe intermediário entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus. Ele é que abriu o caminho para nós. Ele é que nos leva até o... Ele é o sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É ele que nos leva até a presença do Senhor. Aí continua, ó.
Aí Pedro fala: chegando-vos, irmão, pode chegar, chegue sem medo. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e gloriosa. Presta atenção agora, ó. 5. Também vós mesmos, todos vocês, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Pedro está falando assim: todos vocês, irmãos, são pedras espirituais para edificar a igreja. E todos vocês são um sacerdócio só santo. Vocês todos agora voltaram, todo mundo, todos os filhos de Deus são servos do Senhor, são sacerdotes. O que Deus queria lá no início com Israel e não aconteceu por causa do pecado do bezerro de ouro, agora a igreja ganhou em Cristo. Todos nós voltamos a ser sacerdotes únicos de Deus. Ele fala, ó, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O único intermediário que nós temos é o Senhor Jesus. Toda vez que nós deixamos qualquer classe intermediária surgir no nosso meio, surgiu no nosso meio na igreja um bezerro de ouro. O único intermediário que tem entre nós e Deus chama-se Jesus Cristo. Não é homem nenhum, não é classe nenhuma, irmãos. Todos somos sacerdotes. Aí continua. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Mas para vós outros, portanto, que credes, é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Olha o 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. O que quer dizer sacerdócio real? Real é de rei. Não é real de verdadeiro ou mentira, não. Real é de rei. Pedro falando assim: vocês, todos irmãos, voltaram a ser um reino de sacerdotes, um sacerdócio real. Olha, a minha palavra lá de Êxodo 19, ó. Nação santa. É o que o Senhor falou para lá em Êxodo 19, para o povo de Israel. Agora, o que Israel perdeu, a igreja ganhou. Nós somos uma nação santa. Mas para que nós sejamos, todos os crentes, chegamos sacerdote de Deus, temos que ser separados. Não podemos misturar com as coisas do mundo, com esse mundo. Se houver um casamento da igreja com o mundo, se houver essa união, se houver uma doutrina de Balaão que nós comemos as coisas do mundo e unimos com as mulheres do mundo, como Balaão ensinou Balaque a fazer com o povo de Israel, nós deixamos de ser sacerdote, deixamos de servir ao Senhor. Perdemos nossa gloriosa função de servir ao Senhor. Aí continua. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Lembra que só falou lá em Êxodo 19? Povo de propriedade peculiar, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Povo, todos vocês são um povo só de Deus. Só tem um povo. Que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, mais uma vez eu insisto em mostrar para os irmãos. O que Israel perdeu, a igreja ganhou. Todos os filhos de Deus são sacerdotes. No Velho Testamento, irmão, se alguém que não fosse sacerdote tocasse nas coisas sagradas de Deus, morria na hora. Vocês lembram a experiência daqueles que entraram lá no santo lugar, botaram fogo estranho e morreram? Lembra a experiência daquele judeu, eu não me recordo o nome agora, que quando estava levando a arca desequilibrou, botou a mão na arca e morreu na hora? Até o sacerdote, quando entrava no santo dos santos, se ele entrasse em pecado, ele morria, fuzilado, ele era fuzilado pela glória de Deus lá dentro. Servir a Deus era muito sério, mas irmãos, agora não precisamos ter medo mais. Podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça. Ou seja, nós podemos todos chegar para esse Senhor, porque o Senhor rasgou o véu. Todos podemos servir a Deus. Não precisamos ter medo de servir a Deus, mas todos nós podemos ter esse privilégio. É interessante as pessoas confundirem as coisas. Elas acham que, por exemplo, alguém que tinha uma profissão no mundo, né? Era, sei lá, um médico, uma pessoa famosa, um cientista, e agora ele serve ao Senhor, ele fica parecendo, a maneira como o cristianismo coloca hoje, uma maneira tão degradada, que coloca para a pessoa assim, ó, se você servir a Deus, Deus vai te honrar.
Se você servir a Deus, isso vai ser uma glória para Deus. O que é isso, irmãos? Para nós, é o contrário. Não é que nós vamos servir a Deus, Deus vai me honrar, não. Não! É uma honra para mim, o contrário, servir a Deus. Até em mensagens espirituais, meu irmão falando assim, até em pregação do Evangelho. Fala, olha, se você se converter, Deus vai mudar sua, vai te abençoar, vai te honrar, não sei o quê. Não! Nós, para nós que é uma bênção receber o Senhor e ser um filho de Deus. Não sei se estou conseguindo explicar, vou explicar melhor. Se o presidente dos Estados Unidos, a pessoa mais famosa do mundo, te chamasse para você, eu sou médico, falasse, Gustavo, agora larga a medicina e venha servir-me. Eu te pergunto, ou a rainha da Inglaterra me chamasse, agora de onde em diante, Gustavo, larga a sua profissão e venha ser servo direto meio da rainha. Isso é glória para a rainha, que eu, Gustavo, estou servindo ela, ou é glória para mim, que estou servindo a rainha? É glória para o presidente dos Estados Unidos, que o Gustavo agora está servindo o presidente, ou é glória para o Gustavo, que está servindo o presidente? Quem está sendo. Ou seja, você não está entendendo? Ou seja, é o presidente que tem que se sentir honrado. Se o presidente falar assim, nossa, o Gustavo agora está me servindo, que honra para mim, presidente dos Estados Unidos, ter o Gustavo como meu servo. Que isso? É o contrário. Eu deveria dizer assim: que honra para mim é servir o presidente dos Estados Unidos. Que honra para mim é servir a rainha da Inglaterra. Eu devo agradecer a rainha. Rainha, muito obrigado por me dar a honra de ser o seu servo. Devo agradecer ao presidente dos Estados Unidos. Presidente dos Estados Unidos, muito obrigado por me dar o privilégio de servir a ti. Da mesma forma, irmãos, ser o sacerdote do Senhor no Novo Testamento é uma honra. Todos os filhos de Deus são. Servir a Deus para nós é um privilégio, uma honra muito grande. Vamos dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu não tinha alcançado misericórdia. Como Pedro fala, mas agora eu alcançaste misericórdia. Nem povo eu era, mas agora eu sou povo. Eu posso te servir como sacerdote santo. Senhor, que honra é te servir. O Senhor não deve me agradecer porque eu estou servindo Ele. Não é a honra para o Senhor, é a honra para mim. O privilégio é meu, que Deus está me dando de servir o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entende, irmãos? E toda a igreja tem esse privilégio. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Agora, todos nós. E assim, vai até a eternidade. Porque Melquisedeque, que representa Cristo, ele não tinha origem e nem fim. Quer dizer que o sacerdócio do Senhor, Melquisedeque, é um tipo, um símbolo do Senhor, que não tinha nem genealogia, nem teve fim. Você não sabe na Bíblia quando Melquisedeque nasceu e quando ele morreu. Da mesma forma, o Senhor, o sacerdócio do Senhor é eterno. Aquilo que Deus tinha no seu coração, que era que todos os seus filhos, todo o povo de Deus da igreja fosse um povo só, ele vai ter por toda a eternidade. Então, por toda a eternidade, nós serviremos ao Senhor. Vamos ver lá? Vamos ver agora na Bíblia? Vamos ao Apocalipse capítulo 1. Olha o que fala. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Olha por que o Senhor nos perdoou nossos pecados. Olha o versículo, vamos ler o versículo 5. Apocalipse 1, 5. Fala assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado. Por que ele nos ama e nos libertou? Qual é a finalidade de tudo isso? Para quê? É o 6. E nos constituiu, todos nós, um reino só, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! O Senhor morreu por nós, nos amou e morreu por nós para fazer de todos os seus filhos sacerdotes, um reino de sacerdotes, para servir a Ele. E a glória não é nós, não é. A glória é a Ele. Nós estamos aqui para servir e dar glória para Ele. Senhor, minha vida é para te glorificar, para ser agradável a Ti. Meu serviço, por isso no Novo Testamento, Paulo fala várias vezes, nós oferecemos sacrifícios. No Velho Testamento, o sacerdote oferecia sacrifícios pelo povo, não era? Ele oferecia sacrifício diário, sacerdotes, e o sumo sacerdote oferecia um sacrifício por todo o povo uma vez por ano.
Os sacerdotes fazem sacrifício todos os dias pelo povo. Quem chegasse lá com um cordeiro, uma pomba, morria, aí o sacerdote sacrificava e perdoava o pecador. E o sumo sacerdote fazia um sacrifício único por todo o povo todo ano. Mas, no Novo Testamento, nós, todos os filhos de Deus sacerdotes, fazemos sacrifícios ao Senhor todos os dias. Romanos capítulo 12, Paulo fala aqui. Olha para o que Paulo fala no versículo 2. Romanos 12, 2. Olha como nós somos sacerdotes, quer ver? Todos nós. Romanos 12, 2. Paulo fala assim. Versículo 12, 1. Fala. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual é o sacrifício que o sacerdote do Novo Testamento tem que fazer? Apresentar o seu corpo para servir ao Senhor de maneira santa. Ó, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui para te servir. Senhor, usa-me como o Senhor quiser, de maneira santa e para ser agradável a ti, para a tua glória. Não importa o que eu faça, eu quero ser agradável ao Senhor. Quer ver o que Paulo fala? Vamos ler lá, ó. 2 Coríntios, capítulo 5. Não estão me acompanhando, né? 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 9. Olha o que Paulo fala. É por isso, 2 Coríntios 5, 9. Capítulo 5, versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Qual é a função de um sacerdote no Testamento, que são todos os filhos de Deus? É sermos agradáveis ao Senhor. Senhor, tudo que eu faço tem que ser para a sua glória. Paulo fala, eu não vou ler para os irmãos, numa das epístolas, Paulo fala assim: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Voltando para Apocalipse. Aliás, antes, vamos ler Hebreus. Hebreus 13. Hebreus 13, leiam lá. Hebreus 13. Fala assim. Quer ver? Estão abrindo, já abriram, irmãos? Ah, só um pouquinho, irmãos. Eu estou achando o versículo aí para os irmãos. Versículo 15. Fala assim: por meio de Jesus Cristo, o único intermediário que tem na igreja entre Deus e o povo, e o que cada um dos crentes é Jesus Cristo. Não pode ter uma classe intermediária. Todos nós somos iguais sacerdotes. Só o Senhor que é aquele intermediário entre Deus e os homens. Aí fala, versículo 15. Olha o que Paulo, o autor de Hebreus fala assim, ó. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Olha o sacrifício, tá vendo? O sacerdote ele oferece um sacrifício por meio de Jesus, sacrifício de louvor. Louve o Senhor como fosse um sacrifício, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Entende, irmãos? A nossa função hoje, todos nós somos um reino de sacerdotes. E aí, quando o Senhor voltar, vai estabelecer o reino milenar nessa terra, 1000 anos. E nesses 1000 anos, o que ele vai ter? Ele vai ter o seu povo como um reino de sacerdotes também. Quer ver? Todos os sacerdotes, não tem classe intermediária. Vamos ler lá. Apocalipse 20, versículo 6. Vamos ler. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Durante 1000 anos, todo o povo de Deus serão iguais. Sacerdotes de Deus e Cristo. Eu digo assim, esse aqui são os vencedores, né? O povo de Deus quer dizer os vencedores. Todos os vencedores servirão a Deus como sacerdotes, um reino de sacerdotes durante 1000 anos. Eles serão sacerdotes e reis, por isso chama reino de sacerdotes. Ó, serão sacerdotes de Deus e reinarão. Isso chama-se sacerdócio real, um reino de sacerdotes. Não há classe intermediária.
Isso é durante 1000 anos. E quando terminar os 1000 anos, e aí vier o novo céu e a nova terra, que é, é a nova Jerusalém, que vai por toda a eternidade, continua o mesmo princípio. Toda a eternidade, todos os filhos de Deus servirão a Deus como sacerdotes iguaizinhos por toda a eternidade. Apocalipse 22, vamos ler lá? 22, versículo 3, fala assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus, está falando nela, a Nova Jerusalém. Estará o trono de Deus do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Continua. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre ele, e reinarão pelos séculos dos séculos. No versículo 3 fala servos que servem. No versículo 5, que reinam. É um reino de sacerdotes, de servos por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos dos séculos. Irmãos, o propósito de Deus não muda. Deus sempre quis que todos os seus filhos da igreja fossem um reino de sacerdotes. Porém, o que aconteceu na igreja? O que aconteceu na igreja? Quando começou, lá na época da igreja apostólica, final do primeiro século, na época quando todos os apóstolos tinham aparecido, só estava João lá no finalzinho, começou a surgir no meio da igreja uma classe intermediária. Começou a surgir a obra dos Nicolaítas, começou a surgir uma classe de irmãos que falou assim: olha, é o seguinte, vocês podem continuar a vida secular de vocês, e nós vamos buscar as coisas espirituais, e vocês vão ofertar para nós, vão nos sustentar, e nós seremos tempo integral, e vocês podem fazer o que vocês quiserem, venham aqui durante algumas reuniões durante a semana, no final da semana, e nós vamos dar a parte espiritual para vocês, vamos dar mensagem, suprimento, vamos fazer todos os rituais, tudo. Começou a surgir uma classe intermediária na igreja. E o Senhor odeia isso. Odeia, porque vai contra o propósito eterno de Deus. Isso mata a função do corpo de Cristo. Enquanto, irmãos, a obra, a doutrina de Balaão leva os crentes a perderem o encabeçamento de Cristo, a doutrina dos Nicolaitas faz com que os crentes percam sua função como membros do corpo de Cristo. Vamos ler lá Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 2, versículo 6. Olha o que sofreu a igreja em Éfeso, Apocalipse 2, 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Toda vez que nós permitirmos no nosso meio, irmãos, que surja uma classe intermediária, isso é obra dos Nicolaitas. Por isso, irmãos, não pode haver nunca no nosso meio nenhuma classe intermediária. Nenhum irmão ou irmã pode nos substituir. Nenhum irmão ou irmã pode intermediar a nossa relação entre nós e o Senhor. Nenhum irmão. Nós temos relação direta com o Senhor através de Cristo. Todos nós servimos ao Senhor. Toda vez que você permitir que alguém te conecte com Deus, isso é obra dos Nicolaitas. Quando alguém falar assim, olha, eu vou conectar vocês, irmãos do corpo de Cristo, vou conectar vocês, irmãos, com Deus. Eu vou fazer a conexão de vocês com Deus. Isso é obra dos Nicolaitas. Isso é bezerro de ouro. Sempre que alguém falar algo assim, ou agir assim, está criando uma classe intermediária. E você, irmão ou irmã, ou eu, nós, irmãos, quando nós deixarmos de servir ao Senhor e permitir que alguém sirva no nosso lugar, nós estamos fortalecendo e agindo como os Nicolaitas também. Será que o Senhor vai dizer para mim assim, Gustavo, eu tenho até o favor que você odeia obras e Nicolaitas como eu odeio também? Olha, se eu permitir que outro irmão sirva ao Senhor no meu lugar, eu odeio a obras e Nicolaitas? Não, eu sou a favor deles. Eu vou ler alguns textos para os irmãos agora. Rápido, tá? Olha que coisa magnífica. Estou lendo aqui, ó, livro do Otmani.
tá? Olha o que a Watchman fala. Olha que impressionante. Vou ler para vocês aqui. Olha o que ele fala. Presta bem atenção, irmãos. Estou terminando. O que significa a igreja ser um reino de sacerdotes? Ou que todos os que ela pertencem serem sacerdotes? Isso simplesmente indica que a ocupação de todos que receberam a graça de Deus é apenas uma: servir a Deus. A ocupação de um médico que tenha crido no Senhor não é a medicina. A de uma enfermeira irmã não é a enfermagem. A de um professor cristão não é o ensino. A de um fazendeiro não é a fazenda. E a de um comerciante não é o seu negócio. Devemos nos lembrar que quando nos tornamos cristãos, nossa profissão foi completamente trocada. Todos os cristãos têm apenas uma profissão, que é servir a Deus. De agora em diante, somos sacerdotes de Deus. Externamente, posso estar ocupado com várias coisas, mas interiormente estou diante de Deus servindo-lhe. Tudo isso é feito com um objetivo espiritual. Todos os cristãos, portanto, estão envolvidos com essa única ocupação: servir a Deus. Aquele que é médico não deve desejar a fama. Pelo contrário, sua função como médico deve ser apenas uma fonte de sustento. Uma fonte de sustento. Esse é meu coração. Sua profissão real é ser um sacerdote diante de Deus. O mesmo se aplica a um professor. Ele não deve buscar renome ou ser um grande professor, mas deve ser um bom sacerdote de Deus. Ou uma vendedora. Não pode ser uma vendedora como profissão, mas como fonte de sustento. Ali, na loja, ela é uma serva do Senhor. Ou um contador. Ou quem mais for. Ou a dona de casa. A dona de casa, a profissão dela não é a dona de casa, é servir ao Senhor. Assim, esse mesmo serviço deve governar cristãos de todas as profissões, trabalhadores, fazendeiros e assim por diante. Sua única ocupação, de fato, é servir a Deus. Desde o dia em que nos tornamos cristãos, devemos deixar de lado nossos planos e ambições. Não devemos procurar nos destacar como pessoas de nossa profissão. Como cristãos, devemos ter apenas uma ambição, a mesma que Paulo tinha: agradar ao Senhor. Não deveríamos ter qualquer outra ambição a não ser essa. Qualquer outro futuro mundano que talvez tenhamos desejado é esmagado para sempre. Agora precisamos estar preparados para os seus que servem ao Senhor. Agora vou pular aqui para outra parte. Entretanto, qual é a situação que se vive hoje? É tal que o sacerdócio não é mais universal, ou seja, todos os filhos de Deus. A nação de Israel falhou. Será que a igreja também falhará? Ao longo dos últimos 2000 anos, o número de sacerdotes sempre foi menor que o número de cristãos. Olha isso. Ao longo dos 2000 anos da igreja, o número de irmãos que servem ao Senhor é sempre menor do que o número total de cristãos. Por quê? Porque surgiu a classe intermediária. Pode observar. Nos grupos cristãos, poucos servem ao Senhor, a maioria não. O número do que serve o Senhor sempre é menor do que o número de todos os cristãos. Por quê? Porque surgiu uma classe intermediária dos nicolaítas. Ao longo dessa história, é comum ver a separação entre sacerdotes e os demais crentes. Uma classe mediadora se interpôs entre Deus e seu povo. Essa é a obra e o ensino dos nicolaítas. Esperamos que vejamos isso claramente, pois não podemos deixar que exista uma classe mediadora. Não podemos permitir que alguma classe de pessoas se interponha entre os filhos de Deus e o próprio Deus, servindo na qualidade de sacerdotes mediadores. Jamais devemos aceitar isso. Sabemos o que é a igreja, e nela cada filho de Deus é um sacerdote. Não pedimos a alguns poucos para gerenciarem coisas espirituais para nós. Uma classe mediadora não pode ser aceita na igreja. O próximo passo aqui. Aqui agora o irmão Washington comentando da época de Constantino, a igreja de Pérgamo, que nós estamos falando. Ó. Assim, no quarto século, a igreja de Pérgamo, a igreja passou por uma mudança drástica. Durante esse período, muitos afluíram para a igreja, mesmo não sendo crentes, sendo meio crentes ou mesmo crentes mundanos. Eles não desejavam servir ao Senhor. Tornou-se comum a ideia de que as questões da igreja ficassem por conta de algumas pessoas espirituais. Portanto, aqueles que não estavam tão profundamente preocupados disseram aos outros: cuidem vocês das questões da igreja e sirvam ao Senhor, pois das coisas deste mundo cuidamos nós. A palavra secular foi então utilizada pela primeira vez no quarto século. O resultado foi que um grupo servia a Deus e muitos outros não o serviam.
No primeiro século, no tempo dos apóstolos, cada crente servia ao Senhor. Mas a partir do quarto século, muitos que diziam ser povo de Deus passaram a desejar possuir o mundo também. Desejavam manter seus interesses particulares, bem como a sua posição social. Em certas ocasiões, estavam dispostos a dar um pouco de dinheiro e julgavam que isso os qualificaria como cristãos. A atitude deles era: deixe os espirituais cuidar das coisas espirituais. Foi assim que a igreja seguiu os passos de Israel na adoração do bezerro de ouro e também em ter uma classe intermediária, mediadora. Nem todos do povo de Deus eram sacerdotes. De fato, a maioria era simplesmente pessoas comuns, é o leigo, é o laico, mas não sacerdotes. Mesmo até o presente, os padres católicos romanos são chamados sacerdotes. As igrejas protestantes também chamam tais pessoas de reverendos, pastores ou ministros. Aqueles que tratam das coisas terrenas são chamados leigos ou simplesmente pessoas, ao passo que os que tratam de questões espirituais são chamados de clero ou sacerdotes. Mais uma vez, a igreja tem sacerdotes separados das pessoas. Desejo mostrar que nesses últimos dias é a intenção de Deus resgatar todas as coisas de acordo com o seu plano original. Ele está efetuando um resgate e irá trazer seus filhos para esse caminho. Um dos aspectos básicos de sua obra de resgate é recuperar na igreja o sacerdote universal de todos os crentes. Todos servem a Deus. Todos são espirituais. Todos buscam o Senhor. Todos leem a Bíblia. Todos oram. Todos servem. Todos os crentes são sacerdotes, bem como pessoas, sacerdotes hoje e também no reino vindouro. Deus deseja sacerdotes, ele quer que todos o seu povo sejam sacerdotes. Ser cristão é ser sacerdote. Não esperemos que alguém seja sacerdote por nós, pois somos nós que devemos exercer esse ofício. Uma vez que não há uma classe mediadora entre nós, ninguém poderá substituir outrem em questões espirituais. Não podemos permitir que se crie essa classe de obreiros em nosso meio. Ó Senhor Jesus. Certo, irmãos? Agora eu vou ler aqui para os irmãos. O irmão Lee falando. Se duvida. Fala aqui. Ah, olha só. Bom, fala assim, ó. Eu vou pular por causa do tempo, tá, irmão? Porque acho que o tempo, eu já estou me esgotando meu tempo aqui. Mas eu queria mostrar para os irmãos, irmão, para terminar. Bom, peraí. Vou ler aqui o Watchman Nee na Torcida da Igreja, um outro livro do Watchman Nee. Fala assim, ó. Rapidinho, porque é importante, ó. Creio que essa questão é a que Deus mais odeia. Portanto, devemos prestar atenção a ela. Ué, como é que o Watchman Nee crê que ele odeia? Porque o senhor falou lá na igreja em Éfeso. Ele falou assim, Apocalipse 2:6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras nicolaítas, as quais eu também odeio. Vamos lá. Concordo que há a questão do ministério. Também reconheço, que é o irmão Watchman falando, que há Paulo, que ao mesmo tempo culpou-se em fazer tendas. E há também Pedro, Tiago e João devotando-se inteiramente à pregação. Mas hoje, a posição dos irmãos não está relacionada à sua posição no ministério. Na igreja, são os irmãos da cidade que devem ser os diáconos e os presbíteros. Todos os irmãos e irmãs devem cuidar dos assuntos espirituais. Eles são sacerdotes. Os presbíteros não devem fazer tudo por eles, para os restos dos irmãos, não. Os presbíteros são apenas supervisores. Assim, os obreiros, quando vêm para a igreja, têm apenas a posição de irmãos. Aqui reside a diferença entre os nicolaítas e os irmãos. A Bíblia nos mostra que todos os filhos do Senhor testificam, mas os apóstolos testificam mais. A diferença é uma questão de estágio, não da natureza. A natureza é idêntica, todo mundo é igual, é irmãozinho, igualzinho. Apenas o estágio é diferente. A diferença entre um apóstolo e um irmão não é na posição, é na experiência com Deus, no crescimento de vida, só isso.
O apóstolo é um irmão como qualquer outro. A diferença é que ele não tem um nome apóstolo, é a função dele, ele cuida de mais igrejas, porque ele tem um crescimento maior, só isso. É o estágio que ele está espiritualmente diante do Senhor. Aí ele fala assim, mas o ensinamento dos nicolaítas dá uma reviravolta. Qual a reviravolta? Os assuntos espirituais são cuidados por um grupo de uma classe especial. Isso é reprovável diante do Senhor, porque se este for o caso, a igreja pode ser mundana e contentar-se em ter somente uns poucos diáconos espirituais. Várias pessoas da igreja, especialmente os espirituais, são selecionados para cuidar dos assuntos espirituais. Eles se tornam outra classe encarregando das coisas espirituais. O sistema de padres da igreja do mundo, o sistema clerical da igreja do Estado e o sistema pastoral das igrejas independentes são todos da mesma natureza, são todos nicolaítas. Na Bíblia, é somente irmãos. Há o dom de pastor? Sim, mas não o sistema de pastores. O sistema pastoral é a tradição do homem. Se os filhos de Deus não estão dispostos a retornar à posição do início, o que quer que eles façam não estará correto. A igreja não deve estar unida ao mundo e não deve receber incrédulos para dentro dela. Do contrário, seria difícil aceitar os ensinamentos nicolaítas. Então, do contrário, não será difícil aceitar os ensinamentos nicolaítas. As pessoas devem se separar do mundo antes de serem introduzidas na igreja. Sempre que permitirmos que o incrédulo entre na igreja, a igreja não é mais a igreja, mas o mundo. A santidade e a separação da igreja devem ser mantidas a qualquer preço. Irmãos, terminando aqui, semana que vem eu vou explicar para os irmãos como as duas coisas se vinculam mais ainda. Tá? A doutrina de Balaão e a dos Nicolaítas. Mas eu acho que vocês já entenderam como as duas coisas estão interligadas. Tá? Espero que os irmãos tenham ganhado, irmãos, a importância que é que todos nós servimos ao Senhor. E mais uma vez, eu vou terminar aqui dizendo o seguinte: quando eu ou você, qualquer um de nós, deixamos de servir ao Senhor, deixamos de compartilhar, desfrutar, pregar o evangelho, deixamos que outros sirvam no nosso lugar, nós estamos fazendo a obra dos Nicolaítas também. Tá bom? Jesus é o Senhor.